salve, salve, torcedor brasileiro. Chegamos, rapaziada, chegamos, senhoras e senhores, para mais notícias aí no futebol, né? Mais informações, mais curiosidades do futebol. O canal Lutiofute é assim, a gente traz notícias, react, mano, assuntos do momento e também, claro, curiosidades do futebol. Isso que é legal, a gente também traz muitas curiosidades do futebol. E, manos, a gente preparou pra vocês aí, como você viu no título, uma lista, senhoras e senhores, de 7 jogadores, a lista de 7 jogadores que, mano, deu ruim. Saíram do Brasil badalados, né? Ou saíram daqui muito jovens, né? Do futebol brasileiro, saíram daqui jovens, foram pra Europa achando que, mano, vamos virar um Messi, vamos virar o Cristiano Ronaldo, vamos destruir, vamos virar o Pelé, sei lá, mano, Ronaldo Fenômeno. E vamos arrebentar. E não, os caras foram, o famoso bate e volta. Os caras foram pra Europa, bateram e tiveram que voltar pro futebol brasileiro. Fracassaram na Europa. Senhoras e senhores, está no ar a lista dos 7 jogadores que fracassaram na Europa. Bora assistir que tá muito legal a lista. E senhoras e senhores, bora começar com um jogador polivalente, um volante que joga muito, revelado pelo Santos, hoje está no Internacional, jogou no Flamengo. Se você chutou aí, se você disse Thiago Maia, o primeiro nome da lista na 7ª posição, você acertou. Vamos falar de Thiago Maia, mano, revelado pro Santos, jogou no, como eu falei, Flamengo e Internacional. O Thiago Maia, mano, foi negociado com o Lille da França por 14 milhões de euros na época que ele estava no Santos, o que gerou, rapaziada, grande expectativa em torno do seu potencial. No entanto, a sua passagem pelo clube francês foi marcada aí por decepções, manos. Desde sua chegada em 2017, Thiago Maia não conseguiu se firmar no time titular, disputando aí, rapaziada, apenas 32 partidas e sem marcar nenhum golzinho sequer. Apesar do investimento aí especial, ele nunca convenceu completamente e acabou sendo emprestado ao Flamengo em 2020. Atualmente, ele está no Internacional. Rapaziada, Thiago Maia, que por muitos era, né, considerado que ia ser um grande jogador, um baita jogador aí no meio campo, né, quando saiu do Santos. Mano, o menino fracassou, né, lá no time do Lille da França, fracassou, voltou e hoje passou já por, além de Santos, Flamengo e agora no Internacional lá. Não muito satisfeito porque tentou já até voltar pro Santos, mas não deu certo a negociação, né? Chato. E, senhoras e senhores, eu vou falar de mais um jogador. Esse pode ser que seja pouco conhecido, né? É um jogador, eu acredito ser um pouco conhecido aí pela galera, pelos torcedores, que eu vou falar do nosso querido David Washington. Você conhece o David Washington? Conhece? Ele também foi uma grande promessa do Santos, rapaziada. Pois é. David Washington surgiu como uma grande promessa no Santos, mas teve pouquíssimo tempo para se firmar no futebol brasileiro antes de ser vendido ao Chelsea aos 18 anos. O alto investimento de 15 milhões de euros em um contrato de 7 anos indicavam grandes expectativas, mas a realidade, amigos, foi bem diferente. O atacante teve apenas 3 oportunidades no time principal dos Blues, somando apenas 28 minutos em campo. Sem espaço na equipe principal, foi relegado ao time sub-20, onde teve bons números, mas sem chances reais de ascender de novo ao elenco principal. E diante da falta de oportunidades no Chelsea, David optou por retornar ao Santos em 2025, buscando retomar sua carreira em um ambiente onde já demonstrou potencial. Rapaziada, senhoras e senhores, vocês lembravam? Falei, eu não conhecia muito esse jogador, pra ser sincero, eu não lembrava desse jogador, não conhecia muito, não conhecia esse jogador, David Washington. Mas você lembrava? Falei, rapaziada, vocês lembravam? Coloca aí nos comentários, lembrava de David Washington? O menino foi pro Chelsea, bateu lá e voltou também. Game over, não deu certo na Europa, teve que voltar pro futebol brasileiro, infelizmente. E, senhoras e senhores, bora falar de mais uma promessa brasileira. E olha que, por coincidência, bem que a galera fala, né, que os clubes que mais revelam jogadores, os clubes que mais revelam atletas são 3 aqui no futebol paulista. O Santos, o Palmeiras e o São Paulo. São mais que revela jogadores pra fora, moleques novos e tal. Por coincidência, a quinta posição desta lista, senhoras e senhores, bora falar de Ângelo. Vocês conhecem o Ângelo?
Ou é igual o David, o nosso querido lá, o menino lá, o David Washington. Vocês também não lembravam do David Washington. O Ângelo, vamos falar do Ângelo. O Ângelo também é um jogador que foi e voltou. E olha que coincidência, também revelado pelo Santos, senhoras e senhores. Também foi revelado pelo Santos, mas não deu certo não. O menino não deu certo na Europa também não. Ângelo despontou como uma das maiores promessas do futebol brasileiro ao estrear pelo Santos com apenas, rapaziada, 15 anos de idade e quebrar recordes de precocidade. Seu talento chamou a atenção do Chelsea, que contratou o jogador em julho de 2023 pela bagatela de 15 milhões de euros, esperando desenvolvê-lo aí no futebol europeu. No entanto, antes mesmo de ter uma chance da equipe inglesa, foi emprestado ao Strasbourg, da França, para ganhar experiência. Apesar de ter disputado 25 partidas na temporada, somando 3 assistências, não conseguindo balançar as redes rivais, mostrando dificuldades para se adaptar ao futebol europeu. A falta de impacto imediato e uma hérnia tratada, no Chelsea em 2024 contribuíram para que sua passagem pelo velho continente fosse menos brilhante do que o esperado. E sem conseguir se firmar no futebol europeu, Ângelo conseguiu o caminho de outros jovens brasileiros que não tiveram sucesso na Europa e ainda muito jovem se transferiu para o Al Nassr. E rapaziada, em quarto lugar da nossa lista aí, das 7 decepções aí da Europa, os 7 brasileiros decepções da Europa, vamos falar deles. Atenção torcida, atenção, nação rubro-negra, saudações rubro-negras, torcida rubro-negra. Vou falar de um cara que todo mundo conhece esse cara aqui, principalmente os flamenguistas aí, que é o nosso querido o Renier. Vocês lembram do Renier? O jogador Renier jogou muito no Flamengo aí, foi ali no ano de 2020 mais ou menos. O cara foi uma grande promessa do Flamengo. Pois é, rapaziada, o Renier foi adquirido pelo Real Madrid na época, em 2020, e foi uma decepção. O Renier, grande decepção do futebol. Renier, uma das maiores promessas do futebol brasileiro, foi adquirido pelo Real Madrid em janeiro de 2020 por 30 milhões de euros, gerando grandes expectativas em torno de seu talento. No entanto, na sua adaptação ao futebol europeu foi muito difícil e, claro, nada fácil. Após uma boa passagem pelo time B do Real Madrid, o Real decidiu emprestá-lo ao Borussia Dortmund, onde o jogador teve uma temporada de adaptação, jogando 19 partidas e marcando apenas, rapaziada, um golzinho, só um golzinho. A promessa de um desempenho aí mais consistente para a temporada seguinte não se concretizou e sua passagem pelo Girona, também emprestada, foi considerada mal bem sucedida, com o meio demonstrando lampejos de talento, mas sem conseguir uma sequência. E atualmente ele está no Granada da Espanha. Rapaziada, Renier, até eu me surpreendi, porque o Renier também eu botava uma fé que esse menino ia destruir na Europa. E foi, olha, fiasco total. Rapaziada, bora agora pro ranking aí, mano, que é o pódio, Os três últimos jogadores. É hora de falar terceiro lugar. Esse cara que eu vou falar que tá no terceiro lugar, rapaziada, eu conheço. Mano, eu conheço. Eu particularmente conheço muito bem, porque foi revelado no meu time, jogou no meu time, que pra quem não sabe, eu sou corintiano roxo, que é Corinthians, vai Timão, vai Corinthians. Esse cara é revelado pelo Corinthians, eu também achei que ele ia destruir na Europa, jogar muito, mano, Real Madrid, Barcelona, os caras iam se matar pra contratar esse cara, mas não foi isso que eu pensei, que a Fiel pensou, que todo mundo pensou. Senhoras e senhores, com vocês, mais um fiasco da Europa, Pedrinho. Pedrinho, revelado pelo Corinthians, chegou ao Benfica em 2020 como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. No entanto, a sua passagem pelo clube português foi marcada por poucas oportunidades e um rendimento além do esperado. Sob o comando de Jorge Jesus, Pedrinho disputou 31 partidas, sendo apenas 11 como titular, e marcou, rapaziada, apenas um gol. Rapaziada, marcou apenas um gol do time de Jorge Jesus. Apesar das expectativas, o atacante não conseguiu se firmar, O que conseguiu também em sua saída após a troca, de treinador e uma transferência aí para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. No Shakhtar, a guerra da Ucrânia impediu o Pedrinho de se estabelecer plenamente no futebol europeu. Depois, o jogador foi emprestado ao Atlético Mineiro até retornar à Ucrânia, para jogar de novo no futebol ucraniano em 2024. Rapaziada, Pedrinho, Quem diria o Pedrinho, ex-Corinthians, não deu certo aí na Europa e teve que voltar pra Ucrânia, Decepção total. E, senhoras e senhores, bora falar de mais um jogador, mais um do Flamengo. Apesar que esse cara ele foi revelado pelo Fluminense.
foi revelado pelo Fluminense e hoje joga no Flamengo, né? Um cara que joga na seleção brasileira, sempre tem o seu lugar garantido na seleção brasileira. Sabe quem é já? Você sabe quem é? Se você aí chutou o Gerson, o Vapo, você acertou, mano. Bora falar na segunda posição aí do pódio, segundo lugar do pódio, mano. Segunda posição, o Gerson, o Vapo, né? Jogador aí revelado pelo Fluminense hoje no Flamengo. E essa foi sim uma grande decepção do futebol. Foi pra Europa e voltou. Rapaziada, segundo lugar, Gerson foi uma das grandes promessas do futebol brasileiro ao ser vendido pelo Fluminense para a Roma em 2015 por 16 milhões de euros. Mas sua trajetória na Europa não correspondeu às expectativas e apesar da juventude e do talento, o meia teve dificuldades para se firmar na equipe italiana, jogando pouco tempo nas temporadas 2016 e 17 e 17 e 18. Na tentativa de ganhar mais espaço, foi emprestado ao Fiorentina, também da Itália, mas também não conseguiu se destacar. E em 2019 optou por voltar ao Brasil, onde encontrou seu melhor futebol, no Flamengo. E em 2021, já, rapaziada, Gerson teve uma oportunidade no futebol europeu a ser contratado pelo Olympique de Marseille por 25 milhões de euros. E em 2021, rapaziada, Gerson teve uma boa oportunidade aí no futebol europeu, ao ser contratado pelo Olympique de Marseille por 25 milhões de euros, com grande expectativa. Apesar de um bom início de Jorge Sampaoli, seu rendimento caiu com o tempo e a imprensa aí francesa, né, passou a questionar o seu futebol. A troca de treinador fez com que ele perdesse espaço no time, culminando em seu retorno ao Flamengo em 2023. Assim mesmo, com passagens por grandes clubes da Europa, Gerson nunca conseguiu se firmar como protagonista no velho continente. Rapaziada, torcida do Mengão malvado, malvadeza, o Gerson não deu certo aí, né? Nem no Olympique de Marseille do Sampaoli, mano. Não deu certo de jeito nenhum. E teve que voltar pro Flamengo. Que coisa, né? Essa sim é uma grande decepção aí, porque eu também pensava que ele chegaria pra arrebentar, mano. Jogaria muito, ia se destacar. Bom, enfim, por aí vai, né? Mas não deu certo o Gerson no Flamengo, no caso na Europa, mas deu certo no Flamengo, né? Rapaziada, agora bora pro campeão do ranking. Vamos falar o primeiro lugar aí do ranking, rapaziada. E o primeiro lugar, rapaziada, é ele. Conhecido por todos, conhecido principalmente pela torcida do Internacional. Ele foi revelado no Internacional, foi pra Europa, voltou e hoje joga, por coincidência, joga no meu Coringão, no meu timão. Que, aliás, está fazendo muitos gols no Corinthians hoje, hein? Um gol atrás do outro. Quem que você acha que é? Vamos ver. Essa tá fácil, né? Tá muito fácil, né? É claro, senhoras e senhores, que eu estou me referindo a ele, Yuri Show Alberto. Para encerrar a nossa lista, como eu falei para vocês no começo do vídeo, rapaziada, essa é a primeira leva da lista, tá? Essa é a parte 1 ainda, parte 1. Depois vamos trazer mais listas aí de jogadores, beleza? Com vocês, senhoras e senhores, em primeiro lugar, Yuri Alberto. Yuri Alberto é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Teve uma passagem apagada pela Europa aí, né? Após ser vendido pelo Internacional Zenit da Rússia. Por uma quantia aí, rapaziada, significativa. Por volta de 25 milhões de euros. Apesar de um início aí promissor com uma média de quase meio gol por jogo, né? Que serão 6 gols aí em 14 partidas. O atacante não conseguiu se firmar no time titular do clube russo. A falta de sequência e a adaptação ao futebol europeu não aconteceram como esperado pelo atleta e pelo seu staff. E o que culminou também em sua transferência para o Corinthians apenas 5 meses depois de sua chegada ao Zenit. Além das dificuldades técnicas, a transferência de Yuri Alberto foi influenciada pelo contexto político. O início do conflito entre Rússia e Ucrânia impactaram indiretamente o ambiente do Zenit, né? E a instabilidade do país foi um fator que ajudou a acelerar sua volta ao Brasil. Apesar de seu talento evidente, claro, a passagem de Yuri Alberto pela Europa foi breve e marcada por desafios extra-campo, que prejudicaram o desempenho aí do jogador e de sua carreira no velho continente. Rapaziada, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam de Yuri Alberto Show, mano. Rapaziada, Yuri Alberto também um dos jogadores que foi pra Europa, voltou, bateu e voltou e não deu certo, mano. Que chato aí, Yuri Alberto não dando certo na Europa. Mas coloquem nos comentários dessa lista aí dos 7 jogadores aí, qual que vocês acham que foi mais decepcionante aí de toda essa lista aí?
o Yuri Alberto, o Gerson, que eu separei aqui pra vocês, o Pedrinho, o Renier, o Ângelo, o David Washington ou o Thiago Maia aí dessa lista. Coloca aí, rapaziada, e fica ligado, manos, que vamos fazer depois a parte 2, hein? Tem a parte 2 aí. Se vocês querem a parte 2, curta aí o vídeo, deixa o like, mano, comenta e coloca aí nos comentários mesmo, se você quer a parte 2, hein? Se quiser a parte 2, eu trago aí, beleza? É nóis, rapaziada, tamo junto, se inscreva no canal, ativa o sininho, participe das notificações, compartilha o vídeo, comente muito e tamo junto. Valeu!